Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito você. A sua casa, sua família, o seu dia, que seja maravilhoso, cheio de favor. E eu tenho certeza que você tem orado e pedido favor, uma imensa provisão de graça, de favor. Ore, peça, em nome de Jesus. Lembre-se, não é por força nem por violência, é pelo meu espírito. Chega de obras mortas que são feitas na carne. Lembra da ideia da Sara de passar na frente de Deus e tentar produzir seu próprio milagre? Produziu um pesadelo. Ao invés de bênção, ela atraiu problemas, guerras. Sim, guerras, porque a partir dali, aquele lar passou a viver em contendas. A barriga da Agar nem estava aparecendo e a Sara e o Abraão já estavam brigando. A Agar, este tipo de gente que nunca tem atitude, nunca tem. Ela era escrava, mas agora se sentia senhora, né? O escravo que virou rei. Quando ela percebeu que estava grávida do Abraão, agora ela começou a maltratar a Sara, a tratar mal a Sara, desrespeitar a Sara. É aquele tipo de gente que não pode ter uma promoçãozinha na vida. Subiu um degrau, você já não suporta a pessoa. Sabe aquele tipo de gente que tem uma vitória na vida, ela começa a ter umas vitórias ali na vida dela, ela começa a dar lição de moral nos outros? Sabe aquela pessoa que faz 2 dias que ela foi à academia e ela agora já prega para todo mundo sobre disciplina e ela quer impor sobre todo mundo e ela começa a falar das indisciplinas, dessas pessoas que não se cuidam. Ela não venceu 1 semana ainda, ela já dá lição de moral nos outros. Agar, ela subiu um degrau. Ela já começou a colocar as asinhas de fora. Infelizmente, tem gente que é assim. Não aprende. Mas vamos voltar para Sara. Sara acordou e não, o Senhor me privou de ter filhos. Ela mesma está falando que Deus estava naquilo. Era Deus que estava segurando. Porque tem coisas que assim, elas estão na cara. Está ali para você ver que é Deus. Não é o diabo. Não era o diabo na vida da Sara e do Abraão. Era Deus. Ela mesma falou, já que o Senhor me impediu de ter filhos. Pegue a minha serva, quem sabe eu possa formar família por intermédio dela. Gente, sabe essas coisas bagunçadas? Deus não está na bagunça, Deus não está na desordem, Deus não está nas coisas desalinhadas. Quando você vê um negócio desalinhado, você sabe que não vai dar certo. Vamos lá. Pois o que se diz é ordem sobre ordem. Ordem sobre ordem. Você vê que está repetindo. Ó. Regra e mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali.
Não adianta fugir de um alinhamento bíblico. Porque se você não estiver alinhado com Deus, você vai estar alinhado com o mundo, com a sua carne, com Satanás. Não tem meio termo. Ou você agrada a Deus ou agrada a Satanás. Se você agrada a sua carne, você está agradando Satanás. Satanás quer você na carne, nas obras da carne, nas obras mortas, que por fim você vai se estressar, vai pegar problemas e não vai a lugar nenhum. Que foi exatamente o que a Sara pegou para a vida dela. Ela foi fazer um negócio fora de Deus, totalmente incompatível, assim, desalinhado, louco. Qualquer pessoa com um neurônio, precisa de 2, diria, isso não vai dar certo. Tem coisas que você está aqui olhando e está pensando, meu Deus, não vai dar certo. Não vai dar certo. É igual criança. Elas começam a fazer algumas coisas, de repente elas começam a tentar subir. Eu me lembro de um dia, eu tenho esse vídeo. Você ri. Você chora de rir. Pois foram sentar, subiram todos na minha cadeira do escritório. E um deles foi girando a cadeira. E eu, à distância, olhei para aquilo e falei, isso não vai dar certo, vocês vão cair. Mal eu falei. A cadeira, quando deu mais um giro, caiu assim que foi um efeito dominó. Aquele monte de criança, mas foi um berreiro. Imagina 5 crianças chorando. Todas, uma em cima da outra. Entendeu? Tem coisas que você está vendo. Gente, isso aí não vai dar certo. Para, não vai dar certo. Eu tô bem na ponta da mesa, olho o Davi e a Ana pequenininhos. E a Ana tá ali na frente do Davi, o Davi vem com a mão. E eu grito de lá, falo, não faz isso, Davi. Eu sabia o que ele ia fazer, ele empurrou ela da escada. Mais berreiro. Porque aí, quando ele viu que ele empurrou ela e machucou, ele também começou a chorar, porque ficou com medo também. Então, tem coisas que você está vendo. Gente, não faz isso. Porque vai dar errado. Sara, por favor, Sara, não faz um negócio desse. Tá na cara, Sara. Isso tá totalmente desalinhado. Que negócio é esse? Você pegar seu marido, botar uma mulher na cama dele para tentar formar família por intermédio dela? Isso não existe, Sara. Isso vai dar errado. Mas deu errado assim, ó, mais rápido do que a gente imagina. Tá lá, o lar tá em pé de guerra. O casal que antes não fala que eles brigavam, agora estão brigando. A serva que não tinha boca para nada, agora tá medindo forças com a Sara. Agora Sara, o Abraão vira para Sara e fala, olha, a serva é sua, faça com ela o que você quiser. Sara parte para cima da Agar, Agar foge. É uma confusão. Nasce o Ismael. A Sara nunca recebeu Ismael como filho. Ele continuou sendo o filho da Agar. Ela não formou família por intermédio da Agar. Até porque, a partir dali, ela viu que a Agar não era a pessoa que ela tentava mostrar que era. Né? Caladinho, humildezinha, era só a serva. Quando ela teve se viu grávida do Abraão, quer dizer, teve uma vitória na vida, pronto. Agora, ela já mostrou a arrogância, o orgulho, e foi insubordinada. E assim muitas pessoas. Elas vivem uma vida sem sabedoria.
desregrada, desalinhada, sem ordem. Tem gente tentando construir uma vida abençoada sem ordem. Não tem ordem, não tem regra. E a Bíblia nos ensina a colocar a vida em ordem, a casa em ordem, a ter regras, disciplina. Pessoas bem-sucedidas, elas vivem alinhadas, elas não vivem uma vida desregrada, bagunçada. Aliás, lembra do filho pródigo? Que perdeu toda a herança dele, por quê? Porque não tinha regras. Ele já saiu da casa do pai porque ele não queria regras, ele não queria ordem, ele queria fazer do jeito dele, na hora dele, levantar a hora que ele queria, comprar o que ele quisesse, comer o que ele quisesse comer, sair com quantas... Ele queria uma vida bagunçada e ele viveu por um tempo. Aí o dinheiro acabou. E o que sobrou foi uma colheita terrível. Porque ele não se preparou no período das vacas gordas e o período das vacas magras chegou. E quando chegou, aquela fome naquele lugar, ele foi em busca do emprego. O único emprego que ele encontrou foi tratador de porcos e o empregador dele era um homem insensível que não dava nada para ele comer. De tal maneira que ele tinha tanta fome que ele sentiu vontade de comer a comida dos porcos. Porque quem vive essa vida bagunçada vai terminar no chiqueiro da vida. Quem abandona aquilo que é bom, a casa do pai, vai terminar nas mãos de alguém que não tem nenhuma misericórdia. E aí foi quando ele caiu em si e disse, peraí, o menor empregado do meu pai tem comida de sobra, né? Tem uma vida digna e olha a indignidade que está a minha vida, olha que vida indigna. Mas aquilo era colheita da vida desregrada. Tem gente que está doente porque viveu uma vida desregrada, sem ordem. Tem gente que a família está uma bagunça, perdeu os filhos para o mundo, porque a casa sempre foi assim, sem ordem, sem regras, sem disciplina. Tem pessoas que estão com o nome sujo, endividadas, porque nunca se preocuparam em aprender a administrar o dinheiro, a respeitá-lo, a tratar de maneira correta, com ordem, com regras. Não. E aí a pessoa está reclamando do resultado dela. Mas, pois o que se diz é ordem sobre ordem. Vai botando ordem. Ordem sobre ordem, porque sempre dá para melhorar. Ordem sobre ordem. Regra e mais regra. Nenhuma disciplina no início é motivo de alegria, agora mais tarde. Você vai colher os frutos de paz, de justiça, de alegria. Um pouco aqui, um pouco ali, nós temos que dar uma olhada. O que está bagunçado na minha vida? O que está desalinhado? Eu não posso viver, assim, literalmente, num ambiente sujo, bagunçado, sem ordem. Eu não posso aceitar viver uma vida sem disciplina. Eu não posso passar a minha vida fazendo acordo com a morte e esperar vida. O salário do pecado é a morte. E quando você é negligente, você é indisciplinado, você está indo contra a palavra. E não adianta a pessoa dizer assim, não, mas eu não consigo. Consegue, porque a Bíblia diz que o Senhor nos deu um espírito de coragem, de amor e de disciplina, de equilíbrio. Equilíbrio ali é disciplina, é autocontrole.
É só lançar mão. É só acreditar. E parar de viver no automático e mudar a programação se enchendo da palavra de Deus. Porque talvez você foi programado para viver assim. Seu pai era assim, talvez. Sua mãe era assim. Mas você não tem que ser assim. Talvez você foi criado num ambiente de bagunça, de desordem, de irresponsabilidade, de gente falsa, de gente mentirosa, mas você não tem que ser assim. Você não tem que aceitar. Nós precisamos agora parar e olhar para a nossa vida e ver o que não está certo. Partindo do princípio que talvez tenha um monte de coisas que não tem dado certo. E você está cansado. Já fazia 10 anos que Abraão e Sara estavam em Canaã. Gente, quanto tempo? Uma década. E agora ela põe tudo a perder. Quando Abraão aceitou aquela proposta da Sara, Deus ficou cerca de uns 14 anos sem falar com ele. Ou seja, ela estava achando que estava demorando, agora que demorou mais. É isso, quando você faz na carne, você só retarda as suas vitórias. Então para e olha. O que está bagunçado? Deus não está em coisas bagunçadas, em coisas desalinhadas. O que está desalinhado do que a palavra fala? Bagunçado. Vamos arrumar. Peça ajuda de Deus e Ele vai te ajudar. O que está aí que não funciona de jeito nenhum? E você continua insistindo em fazer do mesmo jeito. E Deus está falando, você só está se cansando, se estressando. Você está perdendo o seu tempo, você está perdendo mais um ano da sua vida. Porque não vai funcionar, você vai se frustrar. Assim não funciona. Tem gente que deve e ele não dá nem satisfação, porque às vezes a pessoa não tem o dinheiro naquela hora, mas ela tem que ter a hombridade, sabe, a seriedade, dar um bom testemunho e ter coragem, não ser covarde. Não tem nada pior do que uma pessoa covarde. Tem gente que foge, tem gente que não atende o telefone. Não atende, ele foge. Você acha que Deus vai poder fazer coisas grandes na sua vida? Sendo que você não para corrigir coisas que estão erradas. Não é fugindo, é enfrentando, não é se escondendo. É enfrentando como um homem, como uma mulher de Deus, com coragem. Coragem! Você não foge, você enfrenta. Outra coisa, você não pode colocar outra pessoa para resolver seu problema. Não, não. Vocês se vangloriam dizendo, fizemos um pacto com a morte. Não, eu estou fazendo assim, mas no final vai dar certo. Mas se você está fazendo fora de Deus, desalinhado de Deus, é a mesma coisa, está fazendo um pacto com a morte, com obras mortas. Com obras mortas. Escuta a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Você não pode continuar agindo da mesma maneira e esperar que Deus vai responder você. Colocar, talvez, gente para resolver os problemas para você, sendo que você tem que resolver. Eu já vi pai colocar o filho na frente para resolver os problemas dele, para atender as ligações que ele não queria atender e ainda para mentir. Para mentir.
Meu pai fazia isso comigo. E um dia eu ouvi na escolinha da igreja que a gente não podia mentir. E eu falei com a minha mãe falou, fala pro seu pai. E eu morria de medo do meu pai, mas confiei que ela ia me defender. Quando o telefone tocou, ele falou, atende se for o fulano, diga que eu não voltei de viagem. E eu falei para ele, pai, eu não posso mentir. Eu ouvi na escolinha que eu não posso mentir. Ele me deu assim, um tapa com as costas, fez bem assim que me jogou na parede. Me jogou na parede. Então, assim, meu pai estava sendo o quê? Covarde. Ele foi covarde. Estava o quê? Me ensinando a ser uma mentirosa. Porque o meu pai veio de uma família de mentirosos, meu pai foi muito mentiroso. Ele teve que passar por libertação. E ele estava nos ensinando a ser mentirosos. E quando eu disse que não, eu apanhei. Então era para ter entrado dentro de mim o quê? Eu passei a odiar, graças a Deus, que aquilo foi sabe, mexeu tanto com um choque emocional tão forte, mexeu tanto com as minhas emoções, que eu jurei para mim, que eu fui uma pessoa de fazer muitas promessas, né? Que algumas eu tive que quebrar depois. Mas eu falei, eu não vou ser assim, eu não vou ser como ele. E eu passei a ter nojo da mentira. E de gente mentirosa. A não suportar. Quando eu arrumava uma amiga, alguém na escola que eu via que ela mentia, eu não queria. Por quê? Porque aquilo dentro da minha casa era horrível. Sabe, aquelas mentiras, eu via meu pai mentindo, a família dele mentindo, eu não suportava aquilo. Pequena. Homens que colocam suas mulheres para resolver situações deles. Que colocam elas ali diante de situações que eles deveriam estar resolvendo. Então, tem tanta coisa que está desalinhado na vida de algumas pessoas que elas não estão vendo. Vocês se vangloriam dizendo, fizemos um pacto com a morte. Com a sepultura, fizemos um acordo. Quando vier a calamidade destruidora, não nos atingirá. Olha o nível de cegueira. Mas por quê? Olha isso aqui, olha isso aqui. Não perde, ó. Pois da mentira fizemos o nosso refúgio. É por isso que eles estavam falando dessa maneira. Porque eles aprenderam a se refugiar na mentira. Só que eu quero dizer para você que o pai da mentira é Satanás. Ele foi mentiroso e homicida desde o início. Nunca houve verdade nele. E quem mente se faz filho dele. E quero lembrar você que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. E tem gente que ama, diz a Bíblia, e pratica mentira. E esses não herdarão o reino dos céus. Tem gente que tem feito da mentira o seu refúgio. E pior, e na falsidade temos o nosso esconderijo. Na falsidade, tem gente que é falsa. Ele aprendeu a convencer. Ele se esconde atrás da imagem. Ele convence todo mundo que está tudo certo. Que a família é perfeita. Tem casais que tá tudo bem, eles brigam dia e noite, igual cão e gato. Mas eles tiram aquela foto maravilhosa. Família é tudo. E colocam lá, não dão a mínima atenção para as crianças, mas na hora da foto para o Insta, estão lá as criancinhas, vamos, sorria, todo mundo, a família feliz, a família margarina. Mas quando a gente chega perto, a gente lida com gente. Nós atendemos pessoas o tempo todo. Eu estou falando porque a gente tem casos, graças a Deus já foram libertos, que assim, viviam desse jeitinho aqui, ó, com a vida toda desalinhada, fizeram acordo com a morte, um pacto com a sepultura. Sabe? O que isso quer dizer? A pessoa só está em obras mortas.
obras da carne. Mas no final vai dar certo. Quando vier a calamidade, não. Vai dar certo, mas por quê? Porque fizeram da mentira o refúgio. Eles contam mentiras para eles, com as suas desculpas e justificativas. E a falsidade. O que importa é convencer. Mas você não vai aceitar viver assim. Porque você sabe que isso, ele gostava de amaldiçoar, venha sobre ele a maldição. Não tinha prazer em abençoar, afaste-se dele a bênção. Ele vestia a maldição como uma roupa, entre ela em seu corpo como água, em seus ossos como óleo. Tem gente que tem abraçado a maldição, tem se vestido da maldição. E aí pergunta por que está tão infeliz. Alguns medicados, alguns altamente estressados, desequilibrados. Mas por quê? Porque não está fazendo um pacto com Deus, uma aliança com o Senhor, com a verdade. Conhecereis a verdade, ela te libertará. A pessoa tem um padrão derrotado e ela insiste em mantê-lo. Mas eu sei que se você está aí é porque você tem fome. E se você tem vivido assim, em alguma área, a palavra está aqui. Você vai fazer uma risca no chão em nome de Jesus. E vai tomar decisões. Peça ajuda, estamos aqui para ajudar. Mas não aceita ficar mais nem um dia neste lugar de derrota. Porque Deus tem uma vida gloriosa para você. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida amada que está comigo. E peço que essa palavra tenha tomado os corações e cada um tenha se vestido dela com clareza, com entendimento, de forma revelada. Que este programa tenha colocado luz nas trevas e derrubado vendas e escamas. Que tenha colocado temor e levado pessoas a um alinhamento imediato. Em nome de Jesus, eu abençoo lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração. Eu consagro tudo e tomo posse desse entendimento e alinhamento. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e profetizo abundância na vida destes fiéis. E onde este programa estiver chegando, que esta palavra tenha transformado para sempre lares, famílias, vidas, que tenham visto e já se levantado com uma postura de mudança. Que nós possamos ser um exemplo de arrependimento. Davi não foi um exemplo de perfeição, mas de arrependimento. E ela pode, a partir de hoje, decidir que será um exemplo de arrependimento, que é mudança. Obrigada por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 32969449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos, Casa Firme. Este trabalho único, incrível, que eu tenho certeza que você não conhece, outro lugar que faz um trabalho semanalmente, como nós fazemos. É uma porta aberta, é uma porta de oportunidade que você pode agarrar e crescer no Senhor. Domingo, Santa Ceia do Senhor, consagração dos dizimistas, o jejum da manutenção dos projetos Conquistas, e assim vamos de glória em glória, de vitória em vitória. Conta com a gente. É um prazer servir. Se o senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém.